Capítulo 10. E eu descobri que o diabo veste Gucci. Fico paralisada com o coração acelerado, enquanto minha cabeça repete, não seja James, não seja James, não seja James, sem parar, em um mantra alucinado. É sério, cara? Será que já não tenho problemas o suficiente? Será que realmente preciso de um otário tentando me transformar em lanchinho da tarde também? Entretanto, antes que eu consiga encontrar algo para dizer, o cara se inclina para a frente e com uma voz baixa e grave pergunta: Quer dar um passeio na minha garupa? E com uma frase, a tensão se dissolve, deixando somente uma alegria cautelosa em seu lugar. Flint! Giro os calcanhares e noto que ele sorri para mim, com os olhos cor de ambar, dançando de um jeito malandro. E aí, novata? Diz ele, arrastando as palavras. Está curtindo a festa? Totalmente. Eu ergo minha lata de refrigerante. Não parece que estou curtindo? Parece que alguém não consegue entender uma indireta, então achei que seria melhor dar uma mãozinha. Ao mesmo tempo, nós dois viramos para observar James, que realmente me seguiu até a mesa das bebidas. Voltar emburrado para junto de Ken e Macy, que ainda estão enroscados um no outro. Obrigada por aparecer, de verdade. Gratidão é uma coisa tão antiquada, comenta ele com uma voz afetada e estridente, que parece muito com a de qualquer garota má por aí. A voz, somada ao gesto ridículo que ele faz com uma das mãos para compor a cena, me faz rir com tanta força que quase cuspo o refrigerante pelas narinas. E é nesse momento que percebo que metade da sala ainda está olhando para mim, enquanto a outra metade faz um esforço deliberado para não olhar para mim. Essa arrogância seria um alívio se eu não soubesse que estão fazendo isso para que eu entenda o quanto sou insignificante. Como se fizesse alguma diferença. E então, quer ir pegar alguma coisa para comer? Pergunta Flint, indicando a mesa atrás de nós como um meneio de cabeça. Antes que eu consiga responder, as duas portas pesadas de madeira que dão para acesso ao salão se abrem com força. Elas batem nas paredes com um baque que assusta todo mundo na sala, e em seguida todos se viram para olhar. O lado bom disso é que ninguém está mais prestando atenção em mim, porque todos estão olhando para ele, para Jackson, e realmente, quem poderia culpá-los por fazer isso quando ele entra como se fosse o dono do lugar e de todas as pessoas que estão aqui? Vestido da cabeça aos pés com roupa preta da Gucci, um blusão de seda com gola em V, calças de lã risca de giz, sapatos sociais brilhantes, com a sobrancelha marcada pela cicatriz franzida e o olhar sombrio tão frio quanto a neve que cobre o chão do lado externo da escola. Ele não deveria parecer nem um pouco sexy, mas parece, e não há como negar. O lado ruim da situação é que tamanha frieza e tamanha escuridão estão focados diretamente em mim e em Flint, que já deu um jeito de colocar um braço ao redor dos meus ombros. Tento desviar o olhar, mas é impossível. Tento não olhar nos olhos de Jackson, mas ele está tão cativante e tão hipnótico agora quando estava na noite passada. Tudo isso antes que ele comece a andar, com um ar gracioso, passos lânguidos, ombros e quadris que se movem de um jeito suave e pernas que se estendem quase infinitamente. É arrebatador. Ele é arrebatador. Ele é só um garoto, eu faço questão de lembrar, mesmo quando sinto a boca ficar mais seca do que um deserto. Só um cara comum como qualquer outro aqui. Mas mesmo quando digo isso a mim mesma, eu sei que estou mentindo. Jackson pode ser qualquer coisa, menos um cara comum, um rapaz fora do comum, mesmo aqui entre aqueles que são totalmente extraordinários. Ao meu lado, Flint dá uma risadinha e sinto vontade de perguntar o que é tão engraçado quando percebo que Jackson está vindo em nossa direção, com vazios nos olhos e um semblante gélido, que provoca um calafrio em mim. Mas eu não consigo pronunciar as palavras, não consigo expressar nada, por uma garganta que fechou por completo. Respiro fundo, mesmo me sentindo estrangulada, esperando que isso me acalme um pouco. Não funciona, mas para ser honesta, não achei que fosse funcionar. Especialmente quando a única coisa que consigo ver é a imagem dele, ontem à noite, chupando o próprio polegar que continha meu sangue. Especialmente quando a única coisa que consigo ouvir é a voz dele,
baixa, cruel, selvagem, me avisando para trancar a porta do quarto. Especialmente quando a única coisa em que consigo pensar é beijar aquela boca, deslizando a minha língua pelo arco perfeito do seu lábio de cima, roçando e prendendo o lábio dele entre meus dentes e mordendo bem de leve. Não sei de onde vêm esses pensamentos. Eu não costumo agir assim. Nunca pensei num rapaz desse jeito antes, nem mesmo no garoto que namorei quando era mais nova. Mesmo antes de sairmos, eu nunca ficava imaginando como seria beijá-lo. Envolvê-lo nos meus braços, pressionar meu corpo com força contra o dele, porque eu quase consigo senti-lo. Consigo quase sentir o gosto dele. Tento me forçar a pensar em alguma outra coisa, como a neve, as aulas de amanhã ou o meu tio que deveria estar aqui, mas está sumido. Nada disso funciona, porque a única coisa que consigo ver é ele. Minha pele se aquece sob aquele olhar. Meu rosto queima de vergonha por causa das cenas que passam pela minha cabeça e pela maneira como ele olha dentro dos meus olhos, como se fosse capaz de ler cada um desses pensamentos. É impossível, eu sei que é, mas a ideia me assusta, tanto que eu desvio bruscamente o olhar, trazendo a lata de refrigerante até a boca e me esforçando para parecer despreocupada. Tudo isso faz com que a bebida gaseificada desça direto pelo buraco errado. Meus pulmões castigados se revoltam quando cubro a boca e tuço com força, sentindo os olhos lacrimejarem e a humilhação arder na minha barriga. Finjo que ele não está me observando. Finjo que Flint não está batendo nas minhas costas. Finjo até mesmo que não percebo o peso de todos os olhares congelantes dos meus novos colegas me observarem, enquanto tento encher de ar os pulmões que não querem cooperar. Preciso me afastar da ajuda exagerada de Flint, do olhar ameaçador e esmagador de Jackson. Pelo menos se eu encontrar o banheiro mais próximo, posso morrer em paz. Começo a andar. Acho que vi um banheiro no corredor, 2 ou 3 portas adiante, mas dou apenas alguns passos e percebo que Jackson subitamente aparece ao meu lado. Ele não reconhece a minha presença, nem mesmo olha para mim quando nos cruzamos. Mas assim, como acontece no alto da escada ontem, nossos ombros se roçam quando ele passa por mim. O meu acesso de tosse desaparece, com a mesma rapidez com que começou. O ar fresco invade os meus pulmões. Se eu não soubesse que é impossível, pensaria que ele teve algo a ver com isso. Não só em relação ao acesso de tosse, mas também com o fato de ter acabado com ele. Mas ele não tem nada a ver com isso. É claro que não. Que ideia completamente absurda. Saber disso não impede que eu me vire e o veja se afastando, embora seja a pior coisa que faço, pela minha sanidade e a minha reputação, considerando as risadinhas e os comentários sarcásticos que ouço atrás de mim. Ele não olha para trás. Na verdade, ele não olha para ninguém enquanto anda adiante nas mesas do buffet, observando o que está servindo. Mal chega a erguer os olhos quando, após certo tempo, pega um morango grande e perfeito de uma vasilha. Fico esperando que ele o coloque na boca ali mesmo, mas isso não acontece. Em vez disso, ele vai até o centro da sala. E até a enorme poltrona colocada sob o candelabro como um trono, com várias outras poltronas em semicírculo à volta. Chegando lá, ele recosta e larga o corpo sob a poltrona, com as pernas abertas diante de si, enquanto diz alguma coisa para os 5 rapazes, todos com cabelos escuros, todos lindos, todos deslumbrantes, que estão sentados nas demais cadeiras. É a primeira vez que percebo que há apenas essas pessoas sentadas naquelas poltronas. A essa altura, quase todo mundo na sala está olhando para Jackson, tentando chamar sua atenção, mas ele ignora todo mundo, concentrando-se propositalmente no morango, entre o polegar e o indicador. Após algum tempo, ele ergue o rosto e olha diretamente para mim. Em seguida, leva o morango até os lábios e o morde, cortando-o perfeitamente ao meio. Aquilo se parece muito com um aviso, e bem violento, especialmente quando uma gota vermelha de suco fica dependurada por um instante em seu lábio inferior. Eu sei que deveria ficar aqui, sei que devo encará-lo,
Mas quando sua língua sai da boca e lambe o suco do morango de um jeito que diz claramente: danem-se. Para Flint, para mim e para todo mundo que está no salão, faço a única coisa que consigo. Viro-me para Flint e digo, atrapalhada: desculpe, preciso ir embora. E então me desloco para a porta tão rápido quanto consigo, tentando não parecer ainda mais patética e desesperada para fugir, antes que eu arrebente sob o peso do desprezo óbvio de Jackson. Porque uma coisa é certa, a função deste pequeno espetáculo foi enfatizar o quanto sou realmente insignificante para cada pessoa naquele salão. Eu só gostaria de entender o motivo.